Muito bom dia, meu povo. Vamos iniciar então mais uma live do Café com Cirurgia. Café com Cirurgia é uma proposta de trazer comunicação científica em odontologia, mais especificamente na área da cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia oral menor. É a proposta para mudar a rotina do dentista no consultório. Você, cirurgião dentista, que quer melhorar, que quer buscar procedimentos que aumentem teu faturamento, que melhorem o seu posicionamento perante a comunidade, seja onde você vive, seja a sua comunidade odontológica, você quer ser uma fonte de referenciamento dos colegas para que olhem você como alguém que resolve casos cirúrgicos. Essa live é para você. Essa live é para você que quer dar esses passos a mais na cirurgia oral. O que a gente tem aqui como o foco da conversa de hoje? A conversa de hoje é sobre lesões de tecido mole, é sobre feridas na boca. Basicamente, é como os pacientes eles vão relatar isso para a gente. Doutor, eu tô com uma feridinha na boca, uma bolinha no lábio, E aí você se vê diante dessas lesões, essas feridas, e muitas vezes não tem o treinamento adequado para diagnóstico e nem para execução do procedimento. E você acaba encaminhando esse paciente. Ou você acaba falando para esse paciente que não é nada, esse paciente fica descontente. E a partir do momento que esse paciente não sentiu confiança em você para solucionar aquele problema dele, invariavelmente ele vai sentir confiança em outro profissional, ele vai encontrar alguém que resolva, e você passa a perder uma oportunidade, você está perdendo a oportunidade de agregar mais valor a todas as suas condutas. Você vai perder a oportunidade de agregar valor à tua prática clínica, para procedimentos que são relativamente simples, que dependem apenas de estudo, de entendermos o diagnóstico, e uma execução pragmática de algumas técnicas. Essas técnicas que são facilmente reprodutíveis, eu digo, não são técnicas assim, olha, só alguém com grande experiência pode executar, de forma alguma. Tanto é que na época da residência em cirurgia, nós éramos R1, R2, R3, era a cirurgia que a gente falava que era a cirurgia de R1. A gente falava assim, não, essa aqui passa para os R1 lá, porque a gente quer fazer as coisas mais complexas. Então, eu acredito fielmente que um cirurgião dentista clínico geral, um cirurgião dentista com uma formação de base, ele pode executar esses procedimentos com tranquilidade, agregar isso no seu consultório, e trazer aí um melhor retorno para a sua prática clínica. Você só confere para mim como é que está o áudio, porque agora que eu vi que não estou microfonado. Perfeito. Então, gente, olha só, esse passo a passo desse procedimento simples, ele pode agregar muito valor, aumentar muito seus ganhos no consultório. Eu acho que esse é o objetivo que a gente tem para vocês, tá bom? Mucoceles, por exemplo, que são o mais comum na prática clínica, é impressionante a quantidade de mucocele que eu pego, de pacientes que vêm novos para mim, porque eles já eram fidelizados eventualmente a um outro cirurgião dentista, mas eles me viram como uma referência para fazer o tratamento de uma simples, entre aspas, muitas aspas, mucocele. Então eu falo assim, gente, observo, claro, os colegas que encaminham ou eventualmente não sentem à vontade para fazer, mas eu percebo que tem muitos colegas, muitos profissionais dentistas que morrem de vontade de fazer. Eu faço implante, faço dentes, faço extrações, mas eu me sinto inseguro em fazer essas lesões de tecido mole. Eu não sei o que eu não sei o que pode ser, o que pode virar, Então, como que eu faço o manejo dessas lesões? Muitos colegas me perguntam isso, Então, eu falo assim, cara, se você está perdendo a chance de fidelizar teu paciente, de fazer com que aquele paciente se sinta à vontade, fala, poxa, o meu doutor lá, ele faz os meus dentes, ele faz todas as minhas extrações, cuida da minha saúde bucal como um todo, eu tinha uma ferida no lábio, ele resolveu, Então isso traz valor para você, isso é agregador de autoridade para você perante os seus pacientes.
Então eu acho que é uma oportunidade muito legal de vocês aprenderem e poder executar isso na tua prática clínica. Porque o diagnóstico clínico, né, se a gente for fazer uma avaliação assim, do que é importante, está basicamente na inspeção visual e na palpação, né? A partir do momento que a gente consegue determinar visualmente que tipo de lesão que é, você fazer uma palpação para entender a consistência da lesão e você consegue explicar para o paciente o que ele tem, né, mostrar autoridade e conhecimento de forma simples, na linguagem do paciente mesmo, né? Você não precisa florear muito, você só olha, você tem uma lesão que se comporta dessa maneira, que provavelmente foi oriunda de uma mordida, foi oriunda de algum fenômeno aí de trauma, e ela é facilmente resolvida, né? Não existe uma cirurgia sob anestesia local que nós podemos fazer, e isso vai te trazer um resultado estável ao longo do tempo e você vai ficar livre desse problema, né? Já a gente sabe que a biópsia excisional, que é a remoção toda dessas lesões, ela é o padrão ouro, principalmente para lesões muito pequenas. A técnica do passo a passo dela, eu acredito que o mais tranquilo assim, é a gente entender conceitos que às vezes não são ensinados para a gente na graduação. Se a gente pega ali, às vezes tem sorte de ter oportunidade de operar um caso na graduação e pode se sentir seguro para executar isso no dia a dia do consultório, fica mais tranquilo. Mas nem todo mundo teve essa oportunidade, né? Como elas são frequentes, mas assim, é difícil pegar uma turma de graduação que todo mundo operou. Um ou outro, aquele que gostava mais de cirurgia, que ficava mais em cima dos professores ali, às vezes deu sorte e acabou tendo a oportunidade de executar e de pegar a mão nessa técnica. É uma técnica rápida, bastante previsível e com relativo baixo custo de material, ou seja, a margem de lucro desse procedimento ela está basicamente no conhecimento profissional, no que você entrega para o paciente de autoridade, né, e segurança para ele. Então, não é uma técnica que você fala, olha, nossa, temos que trazer um material importado aqui para resolver. Não, todo o valor está agregado basicamente no seu conhecimento. Isso te diferencia. A partir do momento que você se torna um resolvedor dos problemas que esse paciente pingava de consultório em consultório sem resolver, aí você tem um ponto muito grande, você com certeza será lembrado novamente, né? É muito comum, às vezes a gente vê os próprios pacientes ou até alguns dentistas costumam drenar essas lesões, né? Faz um buraquinho ali, tenta fazer uma punção, resolve temporariamente, mas elas tendem a retornar, né? Então essa falha, muitas vezes, né, de imaginar que você vai fazer uma pequena drenagem e vai solucionar o problema, isso é rotina, eu vejo todo dia, os pacientes chegam aqui com essas queixas, né? Então você mostrando que existe uma técnica que de fato resolve, eu acredito que é o caminho. Gente, a técnica consiste basicamente, né, aqui, acredito que todo mundo esteja acompanhando a minha tela, em delimitar exatamente a lesão. Algumas mucocélias vão ser bem visíveis, como uma lesão, geralmente é uma lesão séssil, né, não é uma lesão pediculada, e você consegue delimitar os bordos dela em algumas situações, mas na maioria dos casos você vai ter lesões com esse aspecto aqui, ó. Que beleza. Isso é ao vivo que as coisas acontecem, né? Travou aqui. Na maioria das vezes, logo eu coloco a foto, você vai ter lesões com um aspecto um pouco mais, apenas uma elevação discreta da mucosa. A lesão está mais profunda, ela não se evidencia ali naquele aspecto mais superficial, né? E você tem a partir do momento que você não tem muita experiência, né, de rotina, você fica com dúvida sobre que tipo de lesão exatamente você tem alguns pontos ali para observar em relação a isso. Mas, quando você se vê diante de uma lesão que não é tão palpável, não é tão visível, é muito tranquilo. O diagnóstico você dá através, principalmente, da palpação manual. A palpação manual ali nessa região, deixa eu
Só abrir aqui o caso novamente. É o que determina principalmente o teu diagnóstico. Nas mucocélias, você vai ter uma lesão mais flutuante. Geralmente, né, um cisto de retenção mucoso que está provavelmente, né, com grande porção de mucina, de líquido produzido pelas glândulas salivares menores ali dentro. A partir do momento que você tem essa palpação mais flutuante, você já tem o diagnóstico da mucocélia praticamente certo. Nem sempre você precisa enviar para o histopatológico. Eu, particularmente, como mestre em patologia bucal, eu acho muito prudente, muito responsável da sua parte que você envie para o histopatológico. Ah, mas é uma mucocélia, é uma lesão com característica benigna. Se você enviar para o histopatológico, você também agrega valor, você demonstra para o paciente um grau de comprometimento, de preocupação com o diagnóstico. Você não está preocupado apenas em tirar a bolinha, né? Você traz uma personalização para o atendimento, você traz aí uma confiança a mais para o teu paciente. E eu acho muito importante a gente fazer essa análise assim, né, do que o meu paciente espera. Tem pacientes, né, e eu sei que alguns pacientes em potencial estão aí, né, na live, que às vezes eles são um pouco mais preocupados em relação a esses potenciais de lesões malignas, né? Então, muitas vezes, mandar para o histopatológico pode ser uma alternativa que você traz para o paciente para trazer conforto, para trazer uma segurança a mais, né? Então, eu acho que é muito importante, muito relevante a gente pensar na possibilidade de mandar para o histopatológico mesmo lesões que têm uma característica evidentemente benigna, né? A gente tem nas mucocélias, a maior dificuldade técnica que eu vejo é a estabilização, né? A estabilização de uma lesão de mucocélia, ela é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Por quê? Você tem o lábio, geralmente, é um lábio que está com mobilidade, você não enfrenta ali uma facilidade, né, de fazer a estabilização. Nem sempre você vai ter um auxiliar treinado para fazer esse atendimento com você. Então, a partir do momento que você tem um auxiliar que não tem experiência em cirurgia também, e vai trazer ali, às vezes, mais atrapalhado que ajudar, também você acaba comprometendo a tua capacidade de resolver o problema com tranquilidade. Só estou incomodado aqui, olha, problemas técnicos que acontecem ao vivo. Meu computador resolveu travar o navegador aqui e eu não estou conseguindo mostrar as fotos para vocês. Mas vamos lá. Na raiz. A estabilização da mucocélia tem duas formas que eu acho interessante de fazer. Na verdade, três. A que eu menos gosto, né, que eu acho assim, que é mais difícil da gente conseguir com qualidade, é um auxiliar treinado que vai sustentar o tecido para você e vai permanecer bastante estável, bem esticado, nesse caso o lábio, e ao mesmo tempo você vai conseguir executar a técnica ali com essa estabilização feita pelo teu auxiliar. Isso depende de um auxiliar muito treinado, né, e que pode cansar o dedo eventualmente, né? Hoje estamos falando ali de uma pressão manual ali que pode não fazer tanto sentido, né? Mas é uma possibilidade. Outra possibilidade para fazer é utilizando suturas. A utilização de suturas para estabilizar uma mucocélia é uma técnica descrita na literatura, ou seja, não foi inventada por mim, por ninguém que eu conheço pelo menos, né? E é uma possibilidade muito boa que você tem com materiais de uso que todo mundo dispõe no consultório, você executar a estabilização dessas lesões, né? Utilizando suturas, você consegue, ela tem uma dificuldade técnica relativa, porque depende muito do seu conhecimento, da sua habilidade com porta-agulha, habilidade em conhecer os tecidos, a profundidade adequada, mas é uma técnica muito interessante também. E a outra técnica, que eu acho que é a mais valiosa, digamos assim, é utilizando pinças específicas de biópsia. Não é um investimento alto, é um instrumental. Que a partir do momento que você investe, a
gente fala que investe uma vez só, né? Porque é um instrumental com um custo-benefício que compensa bastante, então não vejo problemas, né, na aquisição. E ele faz com que a gente tenha uma estabilização muito grande da mucocele. Agora eu vou conseguir projetar para vocês, já que eu estou falando do instrumental. Está aqui ele, ó. É a chamada pinça de biópsia. A partir do momento que você utiliza esse instrumental, você consegue estabilização da mucocele, né? Você consegue que ela fique realmente bem delimitada. Ele gera uma pressão em volta dela, né? Então realmente ele cria uma isquemia na região. Então todos os vasos sanguíneos que levam irrigação para essa região, no centro da tua pinça, eles vão ficar colapsados, né? Vão ficar comprimidos aqui nos bordos da pinça, e você vai ter uma boa vasoconstrição, né? Você não vai ter uma irrigação sanguínea que vai atrapalhar o procedimento, porque o grande problema de biópsias em lábio é o sangramento. Tanto é o sangramento transoperatório, que dificulta a tua visualização, dificulta a delimitação dos tecidos, quanto o pós. Porque no pós-operatório, esse paciente pode ter sangramento, pode ligar te perguntando o que está acontecendo, se é normal, né? E esse cuidado no pós-operatório, entendimento de que é uma região extremamente vascularizada, e se você for muito profundo com o teu bisturi, pode lesar um vaso importante, pode ter um sangramento mais grave, né, que muitas vezes é mais chato de controlar. Não estou fazendo alarde. Se o paciente não tiver nenhuma displasia sanguínea, não tiver nenhuma alteração importante da coagulação, esse sangramento ele tende a cessar, com manobras locais, com sutura, com compressão. Né? Por isso que é muito importante, a gente já falou lá no Café com Cirurgia 1, a anamnese e exame clínico do paciente, a gente conhecer o estado de saúde do paciente que a gente vai operar. Né? Para pacientes saudáveis, sem nenhuma alteração hematológica, o sangramento é bem tranquilo em resolver. Porém, é um sangramento que pode atrapalhar o teu transcirúrgico. Por isso, eu sou fã e utilizo muito essa pinça. Acredito que ela, além de me dar segurança, eu consigo controlar o sangramento do paciente. Então, através dela, né, a gente consegue, só virar um pouquinho mais a tela aqui, a gente consegue fazer a delimitação do plano cirúrgico, né? Vejam que com a pinça, olha só, essa foto aqui, nem sangramento apresenta, né? A gente secou, obviamente, para fazer a realização da foto, mas através da compressão com a pinça, eu consigo determinar exatamente o plano cirúrgico. Aqui eu tenho um plano de mucosa, deixa eu só fazer uma ilustração rápida aqui. Então eu vou desenhar em verde aqui, ó, a lesão com a sua camada de mucosa removida. Aqui, toda essa parte que eu vou pintar em laranja aqui é a lesão que estava no plano submucoso, né? Então já é uma lesão mais profunda. Vejam só, a gente não dá nada para a mucocele geralmente, mas ela geralmente é uma lesão bastante profunda muitas vezes, né? Essa aqui é uma lesão de dimensões bastante grandes. Então, formava um volume muito importante no lábio do paciente. Isso trazia aí um desconforto, trazia uma diminuição da qualidade de vida bem severa. E aqui volto a desenhar novamente, né, a mucosa da região que a gente manteve íntegra. Então veja só todo esse corte aqui. Então esse bordo se conecta com esse bordo. Então tudo isso aqui estava no plano submucoso. Lesão bastante grande. E aí, com a pinça, eu consegui delimitar ela adequadamente. Fazer toda a exérese dela. Né? E aqui, olha só. Mais uma visão em que a gente delimita os planos cirúrgicos
E aqui nós vamos ter todo o bordo de mucosa incisado. Aqui, bordinho de mucosa na lesão, né? Removido. E aqui toda a lesão, vejam só. Já praticamente fora do tecido, né? E deixando o leito cirúrgico o mais preservado possível. A gente não aprofunda, a gente respeita a anatomia da região e faz a cirurgia o mais conservadora possível, né? E aí, para a gente ter sucesso, tranquilidade, uma boa recuperação. É isso que a gente remove geralmente. Nós removemos uma lesão, geralmente única. Essa lesão ali está ali. Percebam que a incisão que a gente faz, a porção de mucosa que a gente remove, ela é elíptica. Então, por que ela é uma incisão elíptica, não é uma incisão quadrada, uma incisão redonda? Porque incisões elípticas são mais fáceis de fazermos um fechamento por primeira intenção. Se eu fizer uma incisão redonda, é muito difícil que aquela mucosa aqui do leito, né, que permaneceu, eu consiga que ela feche adequadamente. Se eu fizer uma incisão elíptica, eu consigo um fechamento por primeira intenção, se eu fizer uma boa divulsão das margens. Então, esse conceito de biópsia está bem atrelado ao conceito de princípio cirúrgico, do princípio das incisões, o princípio de funcionamento dos tecidos, basicamente técnica cirúrgica. Então, a partir do momento que eu tenho essa remoção, percebam que sempre quando vocês vão ver remoção de mucocele, você vai observar algumas glândulas que foram removidas em conjunto. E eu acho que esse é o pulo do gato, a cereja do bolo, digamos assim, da remoção dessas lesões. Porque a partir do momento que a gente tem uma lesão de mucocele bem consolidada, bem instalada ali, e eu fiz a remoção, somente aquela remoção cirúrgica, aquele trauma operatório, já pode ter feito uma lesão em alguma outra glândula salivar, que é a origem das mucoceles. A mucocele advém de uma glândula salivar lesada, seja por trauma, por mordida, por uma batida, provavelmente a maior etiologia, e ela passa a reter muco, a formar muco ali, e ele não tem uma via de drenagem adequada. Se na minha cirurgia eu lesei alguma glândula adjacente àquela que eu estava operando, provavelmente eu vou ter uma recidiva por conta da lesão das outras glândulas, das glândulas vizinhas. Por isso que é muito interessante que a gente remova as glândulas vizinhas também. A partir do momento que a gente remove as glândulas nas adjacências da lesão da mucocele, nós teremos uma chance de recidiva muito menor, né? Então eu costumo sempre remover. Aqui nesse caso, uma mucocele bem grande, a gente removeu 8 outras lesões adjacentes a ela. E o que eu queria mostrar naquela hora e fiquei na mão, é que essa mucocele que eu mostrei agora é uma lesão bem evidente. O paciente estava com ela há bastante tempo, imaginando que em algum momento ela ia diminuir. Na prática não diminuiu. Mas na maioria dos casos, gente, é isso que a gente vê. Uma lesão mais discreta, uma lesão bastante discreta, apenas um aumento de volume nodular da mucosa. Percebam, aqui a gente quase não consegue delimitar exatamente, né, onde é, mas a palpação, sentindo aquela flutuação, observando exatamente a presença da lesão. Um outro ângulo aqui, muito discreto, mas trazia desconforto para o paciente, trazia uma assimetria no lábio, e essa assimetria no lábio foi trazendo aí a necessidade de remoção. Aqui nós vemos a remoção já realizada, vejam só o leito que fica, né? Não tem como, fala para o paciente, vai ficar um defeito geralmente no lábio, porque aquela lesão ela acomodou os tecidos e ela ocupava um volume importante ali. E a tendência é que isso vá se restabelecendo. A gente nunca abaixa nossa incisão do plano muscular. Nós sempre vamos trabalhar aquém do plano muscular. Por quê? A mucocele está no plano subcutâneo, então nós temos a camada de mucosa, camada subcutânea, e aí então temos o plano muscular. Se a gente remove
abaixo do plano muscular, aí a gente pode lesar vasos mais calibrosos, né? Artéria labial principalmente, e ter aí alguns acidentes, algumas complicações. E essa aqui é a sutura, né? Eu gosto muito dessa técnica de sutura. Percebam que ela não deixa pontos, os nós da sutura, ele não fica fora, né? É uma técnica que a partir do momento que eu passei a usar para mucocele, se tornou rotina. Por quê? Quando eu deixo o nó para dentro da ferida, eu trago conforto para o meu paciente. Eu trago um pós-operatório, uma experiência melhorzinho, machucando ali. Você pode trazer ali um pós-operatório muito desconfortável em algumas situações. Você pode gerar ali algumas ulcerações, dependendo do fio que você utilize, né? Ai, voltei. Muito obrigado por avisar, gente. Se não são vocês, meus telespectadores e auxiliares técnicos. Gente, então, eu acredito que tudo que eu falei aqui sem áudio eu vou ter que repetir, tá? Sou fã do fio de nylon monofilamentado para extrações, cirurgias de implante, diversos procedimentos alveolares, na mucosa alveolar. Porém, quando eu vou fazer uma sutura na mucosa não queratinizada, na mucosa jugal, no lábio do paciente, eu prefiro fios multifilamentados, porque eles trazem mais conforto para o paciente. A partir do momento que você tem um fio monofilamentado, ele vai cutucar ali a mucosa queratinizada, vai criar ulcerações, e vai trazer ali desconforto pós-operatório. Prefiro fios multifilamentados. Existe um problema grande com os fios multifilamentados, que é a adesão de placa bacteriana. A partir do momento que eu coloco um fio multifilamentado, aquela trança do filamento pode ter aderência de placa bacteriana e aí ter maiores índices de infecção, de inflamação, de granulomas ali na região. Por isso eu resolvo esse problema utilizando um fio multifilamentado reabsorvível, que é o chamado mais conhecido comercialmente como Vicryl. O Vicryl eu utilizo de maneira intradérmica, intramucosa, nessa técnica em que eu deixo o nó para dentro da ferida, e a partir do momento que o nó está para dentro da ferida, somente aquela laçada do meu fio, do meu nó, vai ficar ali em contato extrabucal. Se o paciente relatar muito desconforto nas semanas seguintes à cirurgia, eu posso fazer a remoção, mas como o fio Vicryl é reabsorvível, ele vai ficar ali até o momento, e ele está dentro da ferida, ele não está destruído para fora, ele vai reabsorver e o paciente vai ter uma qualidade aí de pós-operatório que nem depende aí de uma remoção de sutura. Porque a remoção de sutura a gente sabe que ela é desconfortável. E nós temos, assim, que entender também, que nem tudo é mucocele. Nem toda lesão lábio é mucocele. Eu posso ter ali fibromas, lipomas, eu posso ter algumas lesões, uma lesão
periférica, de células gigantes, eu posso ter uma lesão com característica infecciosa. Então são diversas as lesões, né, que eu vou me deparar. Mas eu vou falar para vocês, gente, ferida no lábio associada a uma fonte de trauma que cresceu aí, que está recorrente nas últimas semanas, a chance de ser uma mucocele é muito grande. Em algumas situações, tem mucoceles que se confundem com hemangiomas. Eu operei uma essa semana. O paciente tinha uma lesão no lábio que estava mais arroxeada, né, mais púrpura, e alguns dentistas ficaram com receio de operar porque pensando que pudesse ser uma lesão com características vasculares, né? E aí eu fiz uns testes de compressão, vi que não tinha alteração nenhuma importante da cor ali naquela região, e vi que tinha uma característica flutuante ali, bem compatível com o mucocele. Fizemos a biópsia, removemos a lesão e vimos que aquela característica púrpura era apenas um hematoma ali, formado por conta do trauma, né? Então ele não tinha, de fato, uma lesão vascular, ele tinha uma lesão totalmente benigna, tranquila de fazer, foi removida em questão de minutos, né? E o paciente falou assim, poxa, eu estava com isso aí há mais de ano, já me causando desconforto, mas realmente os profissionais tinham muito medo de fazer a cirurgia. Então, dentista, você que aprende a executar as técnicas de tecidos moles, né, você agrega valor no seu consultório, você tem essa oportunidade de mostrar esse conhecimento para o teu paciente, gerar um vínculo de confiança, gerar uma oportunidade aí do paciente falar, poxa, aquele doutor resolveu para mim um problema que eu estava há muito tempo sem resolução, né? Você se diferencia no mercado. Você se diferencia com seus colegas também, né? Vai ter colega, graças a Deus, né, para quem faz cirurgia, quem gosta de cirurgia, existem colegas que não gostam. E você cria vínculos de encaminhamento. É impossível você gostar de tudo, né? Eu faço cirurgia, eu faço prótese, eu faço orto, eu faço dentística, faço canal. Impossível, me desculpe, né? Pode ser que você se disponha a fazer por um momento da sua vida, né? Que você depende de fazer muitas coisas. Mas para você fazer com qualidade, você fazer com prazer, né? Para você fazer realmente aquilo ali, né? Tornar o teu dia mais agradável e realmente propor procedimentos que tragam autoridade, notoriedade para a tua vida clínica, com certeza você vai ter que ter um foco. E a partir do momento que você tem esse foco, você é visto como uma referência, os colegas que não têm interesse em realizar esses procedimentos, eles vão encaminhar para você. E você vai trazer ser visto como uma referência na região onde você vive. Então isso é muito importante. Foi assim que eu mudei a minha vida, né? Já trago aí minhas histórias de vida. Eu não tenho familiares dentistas, eu não tenho ninguém que me falou assim, não, Charles, querido, você tá aqui, ó, a tua agenda, tá aqui os seus pacientes, agora você vai atender ali o dia todo, né? Seja bem-vindo. Jamais. Eu tive que garimpar essa autoridade, eu tive que lentamente, né, gerar aí essas conexões com colegas que confiaram no meu trabalho, com pacientes que se sentiram confiantes, né, e bem atendidos, que foram criando uma ramificação, né, um sistema arterial aí de fidelização através da comunidade onde eu vivo. Então eu quero passar essa oportunidade para você também. Eu acredito, né, que você está dispondo aí, acordando 7 horas para estar numa live ali 7h30 para assistir alguém falando sobre cirurgia oral, é porque realmente você tem vontade de mudar, realmente você quer melhorar a sua prática clínica, né? Eu digo que esse é o procedimento que paga o aluguel do consultório, né? Esse é o procedimento que entra na minha rotina e é o que eu sei que vai ter sempre e é o que eu sei que me mantém, né, estável ali para eu ter em outros procedimentos ali os diferenciais eventualmente. Então, a partir do momento que eu deixo de fazer, tem algum colega que vai fazer, né? Eu não quero incentivar vocês a operar mais e sair botando bisturi em quem aparece pela frente, né? Mas eu quero incentivar vocês a serem alguém que soluciona problemas, alguém que realmente gera vínculo, gera confiança com os pacientes para problemas que são relativamente simples para nós, cirurgiões, mas que para um paciente muitas vezes era algo que mudou a rotina da vida dele. Eu sempre me lembro de uma frase, de uma situação que eu tive na residência, que a gente estava no ambulatório, né? Até tinha alguns colegas meus de residência que estavam aqui na live, não sei se conseguiram
permanecer. E chegou uma paciente que chegou no ambulatório, com lágrimas nos olhos e falando assim: digam que eu não tenho. Aí ela ficou tipo, não tem o quê? Não, digam que eu não tenho. Aí a gente ficou olhando assim: a senhora não tem o quê? Digam que eu não tenho um tumor. Aí a gente se olhou, né, o nosso preceptor observou, falou assim, olhou a carta de encaminhamento, estava escrito lá: biópsia, tumor em face. E ela tinha um aumento de volume aqui na região, mais ou menos da bochecha, que sim, se a gente pegar a descrição de literatura, livro do Brad Neville, a gente vai observar e vai ver que a descrição, termo para isso é tumor, né? Um tumor com características benignas, mas é um tumor. Só que para o paciente que é leigo, que não tem esse conhecimento, o tumor remete a um câncer, né? Um tumor maligno. Na prática, assim, fulano está com tumor, meu Deus, agora vai fazer químio, rádio. E ela ficou emocionada quando a gente falou para ela que o procedimento consistia basicamente numa remoção com anestesia local, 3, 4 pontinhos, e ela não ia fazer quimioterapia, radioterapia, não ia ter a vida dela em risco por conta da possibilidade de metástases ou de problemas mais severos. Então essa história me marcou, e a partir do momento que eu vejo um paciente que tem uma alteração da normalidade, seja da mucosa, seja da face como um todo, eu olho para esse paciente com o maior carinho do mundo, maior atenção do mundo, busco orientá-lo, né? E mesmo que eu não resolva o problema, né, eventualmente, eu resolvo daqui por conta da especialidade de cirurgia, mas você, cirurgião dentista que está ali na frente, que está diante dos seus pacientes, pelo menos o conhecimento para dar o diagnóstico e não assustar o paciente, não fazer com que o paciente fique desesperado, achando que ele tem ali um problema muito grave. Né? Ele tem que ter consciência de que o problema dele é um problema com curso benigno e que tem uma solução. Mas os casos que podem ter um curso maligno, você também tem que ter conhecimento, sensibilidade para orientar esse paciente e dar um encaminhamento correto para ele, né, para o especialista referenciado. Tá bom? Então eu acho que esse é o recado que eu queria passar para você que quer mudar a sua vida, você que quer trazer melhor resultado no consultório. Esse é o caminho. Entendimento, conhecimento e autoridade na hora de você dar diagnóstico aos pacientes. E claro, se você conseguir entender a técnica cirúrgica e executá-la com segurança, aí você entendeu as regras do jogo e está pronto para pontuar mais um pontinho aí nessa caminhada aí da odontologia. Tá joia? Esse era o recado que eu queria passar para vocês hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Café com Cirurgia é um projeto que eu tenho muito carinho, que vai seguir aí todas as quartas-feiras, com bastante conhecimento, troca de aprendizados. Eu convido vocês novamente, né, a fazer perguntas, a dividir aí a experiência com vocês, de vocês ali, né? Alguém tem um caso que queira compartilhar, que queira trazer pra gente, analisar em conjunto. Semana que vem, Café com Cirurgia, nós vamos planejar passo a passo de um dente bem complexo, né? Então a gente vai pegar do diagnóstico o passo a passo da execução. A gente vai espelhar aqui na tela a tomografia do paciente, histórico clínico, fotos, e vamos entender quais são as possibilidades de tratamento que a gente tem para executar aquela cirurgia com bastante segurança. Tá joia? Espero vocês na semana que vem, né? Um Café com Cirurgia 4 daí. Encerro o Café com Cirurgia 3 com muito coração quentinho, muita felicidade, muita gratidão por todos vocês aqui que compartilharam esse tempo comigo. Muito obrigado.